Então, Deus sabe. Quando você orar, confie que Ele sabe o que é melhor. Então, ore pedindo coisas convenientes, não peça coisas más, nem que para esbanjar em prazeres. E em relação à oração que é conveniente, que é de acordo com o caráter de Deus, porque muitas orações que fazemos podem, uma coisa ou outra, não estar de acordo com o propósito de Deus. Agora, a oração do Pai Nosso é a oração perfeitamente conveniente. É a oração que o próprio Deus mostrou. Olha, essa oração está totalmente perfeita em cada um dos seus pedidos. E essa é a forma de orar mais perfeita que há. É quando você ora o Pai Nosso. Mas orar o Pai Nosso, como Jesus disse, sem ficar repetindo isso. Repete. Não, vou orar agora 50 Pai Nossos. Para que Deus quer isso, queridos? Ver uma pessoa ficar repetindo a mesma coisa? Não. A oração do Pai Nosso é para você pegar como um molde. Está aqui a oração do Pai Nosso. Pegue como um molde e diante de cada frase, diante de cada estrutura da oração, você para e pede em cima daquilo, reflete em cima daquilo e constrói os seus pedidos em cima desse molde, porque é um molde. Cada princípio ali você pode orar sobre aquilo. Antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, algumas dúvidas, queridos, bem rápido sobre a oração. Algumas pessoas têm essas dificuldades, né? Se Deus conhece as nossas necessidades, o próprio Jesus diz, Ele sabe o que você precisa, o que você vai pedir, antes mesmo de você pedir. Então, se Ele sabe o que a gente precisa, qual a necessidade da oração? Ele já sabe. Bom, queridos, um pai, ele até sabe o que o filho precisa, mas ele quer esse relacionamento, ele quer essa conversa, ele quer que o filho se aproxima e tenham esse momento de confiança, de pedido, de auxílio. E para que o filho também entenda que a resposta que veio, não veio por uma coincidência, não veio porque era para ser assim, ou por sorte. Não. Quando você ora e aquilo acontece, qual que é a conclusão? Pois realmente Deus existe, realmente Deus me ama, realmente Deus veio e agiu na minha vida. Esse é o grande propósito, para que você veja, para que você entenda que foi Deus que te ajudou. Então, isso fortalece a nossa fé, porque você coloca diante dele e vê as coisas acontecendo. Isso fortalece demais a fé de qualquer um. Eu conheço um cantor de uma música cristã que ele falou, ele era um ateu, cético, convicto, mas em um determinado momento da vida dele, ele passou por uma crise tão profunda e ele sabia que ele não tinha forças e aquele problema era tão grande que ia arruinar a vida dele. Então, ele, naquele momento, ele abandonou as convicções dele e colocou-se diante de Deus e falou, Deus, se você existe, que eu acho que você não existe, mas como eu não tenho alternativa, se você existe, responda-me diante desse problema insolúvel, desse problema esmagador, que não tem solução alguma, nem no céu, nem na terra, me ajuda a resolver isso. 2 semanas depois, o problema estava resolvido. Qual a conclusão dele? Coincidência. Não, foi coincidência. Não, foi sorte. Já ia acontecer. Foi um momento de fraqueza minha. Momento de fraqueza, acontece qualquer... Não, mas deixa quieto. Continuou vivendo a vida dele. De novo, veio um outro problema. Tentou resolver, não conseguiu. Para onde ele correu? Para Deus de novo. Pediu, 1 semana depois estava resolvido. Coincidência de novo, obviamente. Aí foi isso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que o momento ele falou, não, espera aí, eu preciso de mais fé para acreditar que isso é uma coincidência do que para acreditar que é Deus que está respondendo essas orações. Ele falou, não, aí eu não posso ter tanta dureza no coração para resistir ainda mais. E aí ele falou, não, realmente Deus existe e eu vou segui-lo. Esse é o propósito da oração, fortalecer a nossa fé e nos mostrar que nós temos uma ajuda do alto. E a oração tem esse propósito de gerar uma intimidade, né? Que gerar um relacionamento, uma proximidade de você com Deus. E quebrar essa religiosidade de um Deus super distante, construindo galáxias, que não se importa com ninguém aqui, e cada um toca a sua vida. Não, a oração é para criar essa proximidade de um filho para com um pai, você conversando com ele, você deitando, né, no divã de Deus e falando com Ele, os seus problemas, as suas preocupações, as suas angústias. Então, em vez de muitas vezes você abrir o seu coração e falar
da profundidade da tua alma, com um psicólogo, um psiquiatra, que são instrumentos, são bênçãos, mas também faça isso com o teu pai, que ouve em secreto, queridos. E crie esse laço, essa intimidade, essa confiança para que Ele te ajude. E outro ponto, para que nós temos que orar, falar com Deus, se Ele sabe as nossas necessidades? Bom, queridos, você não precisa informar Deus. A oração não é para informar nada, porque, como já dissemos, Ele sabe. É para você se achegar a Ele e pedir. Não é informar, é pedir ajuda. Vamos chegar agora na oração do Pai Nosso, dada essa introdução. Bom, primeira coisa que eu sempre, querido, quando eu leio essa oração do Pai Nosso, antigamente isso me chocava, porque tem duas coisas que eu aprendia na igreja, como a gente deve iniciar cada oração. A oração deve iniciar com duas coisas, era o que eu sempre aprendia. Primeiro, você começa a oração pedindo perdão. Porque eu aprendi isso, se você não pede perdão, logo de início, Deus não vai ouvir o restante da sua oração, porque você se aproxima com as suas falhas, com os seus pecados. Então, a primeira coisa é pedir perdão. E há o pedido de perdão na oração do Pai Nosso, mas é lá para frente. Não é a primeira coisa a ser feita. E é isso, Jesus nos ensina o quê? Não dê tanto valor à culpa. Acima de tudo, você tem um Pai acessível, mesmo diante das suas fraquezas. Você tem que pedir perdão, mas não se coloque como uma pessoa que Deus me rejeita, Deus me ignora, Deus não me quer por causa desse erro, dessa falha. Não. Se aproxime com Ele com calma, com tranquilidade, abra o seu coração, coloque os seus pedidos lá na frente. Você já vai estar com a alma um pouco mais aliviada e você pede perdão. Então, sem essa neura, sem essa culpa latejando, vá tranquilo, é o teu Pai com quem você está falando. O segundo ponto é que, e aí na oração inteira não acontece isso, Jesus, nesse ensino da oração, ele não coloca agradecimento algum. Você pensa, como é que você, um cristão, vai orar a Deus e não agradece por nada? Não agradece pela vida, pela saúde, pela família, pelas coisas boas que você recebeu? Você olha a oração do Pai Nosso, não tem nenhum agradecimento. Você pensa, poxa, agradecimento é uma das coisas mais importantes para você fazer, e é uma das coisas mais importantes. Então, por que Jesus não coloca o agradecimento nesse molde, nesse exemplo de oração que é o Pai Nosso? Queridos, é simples. Para não criar em nós uma obrigação, porque agradecimento não pode ser algo obrigado, não pode ser algo forçado, tem que ser algo espontâneo. Se tivesse aqui escrito, Deus, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, todo mundo ia fazer isso, e muitas vezes não estava com aquele coração de agradecimento. O agradecimento tem que ser algo espontâneo, tem que partir de você. Não é Deus te dizer, olha, me agradeça. Porque é algo um pouco forçado, né? Olha, me agradeça pelo que eu te fiz. Não. É você, parte de você, agradecer.